Olá, bem-vindo, bem-vinda. Estou aqui para mais uma live discutindo um tema da atualidade com você. É sempre bom parar, pensar bastante e trazer para discussão alguns temas a respeito dos quais ninguém tem a resposta, mas temos as questões. À medida em que levantamos questões, nós abrimos caminhos para chegarmos a uma resposta mais ideal para a convivência humana. Aqui é o professor Dionísio. Eu tenho assim uma história no ensino há uns bons anos e nas minhas experiências de ensino na graduação e algumas poucas experiências também de discussão do assunto em pós-graduação, tive a chance de refletir sobre ética de maneira especial com muitos alunos, jovens e não tão jovens assim. E hoje eu quero trazer para a nossa conversa aqui um tema muito significativo para os nossos dias, que é morte infeliz em tempo de pandemia. Morte por si já assusta um pouco, agora imagina falar de morte infeliz. Na verdade, eu quero discutir com você um tema que é trabalhado no contexto de bioética e os ciclos da vida. É refletir sobre questões ligadas à morte. Como podemos discutir a questão da morte e como podemos levantar questões para crescermos na sabedoria em relação à morte e à realidade da morte no nosso tempo, no nosso mundo, no nosso Brasil, no nosso município e ao nosso redor. Na verdade, o termo técnico usado para discutir esse tema é mistanásia. Mistanásia. O que é essa tal de mistanásia? Mistanásia é uma palavra que vem da junção de duas palavrinhas lá do grego, a palavrinha mis e a palavrinha thanatos, que significa mis é infeliz e thanatos morte. Então, mistanásia é a que chamamos de morte infeliz. Morte infeliz. Seria assim, aquela morte miserável, antes da hora, abreviada. Na linguagem popular dizemos, é aquela pessoa que morreu antes do tempo. É assim que a nossa região aprendeu a falar a respeito disso. E coitado desse, morreu antes do tempo, morreu antes da hora, né? Então traz aquela tristeza, aquela sensação ruim. Mas em nem todos os casos é acompanhado desse tipo de sentimento. Tem muitas pessoas por aí morrendo antes da hora e ninguém está prestando atenção nisso em muitas situações e por causa de muitas situações envolvidas. Aqui no Brasil, o termo mistanásia, ele foi cunhado por um professor que eu tive a alegria de conhecer, de ser aluno dele também, o professor Márcio Fabre dos Anjos, muito famoso no campo da bioética aqui no Brasil. E ele escreveu um artigo lá em 1989 para uma revista, e nesse artigo ele usou o termo mistanásia. E esse termo é pouquíssimo conhecido, nós conhecemos mais a eutanásia, né? Mas a mistanásia é pouco falada. É sobre ela que vamos discutir. Mistanásia igual morte infeliz. E vamos discutir esse tema relacionando a questão da pandemia que estamos enfrentando nesses tempos. Então, para compreender bem mistanásia, eu vou diferenciá-la primeiro, diferenciar esse termo de outros termos discutidos em bioética. Mistanásia é diferente de eutanásia. O que seria eutanásia? Um termo mais conhecido, como eu disse. Eutanásia é uma morte provocada em pessoa que já está vivendo forte sofrimento. Aquela pessoa que está com a doença terminal, já não tem mais cura. Então, alguns países já legalizaram a prática da eutanásia. Em certos países aí pelo mundo, isso não ocorre aqui no Brasil, não temos lei a respeito disso,
mas em vários países pelo mundo, se uma pessoa está sofrendo muito com uma doença incurável, que a equipe médica já avisou que não tem mais o que fazer, e se a pessoa faz a opção de abreviar o seu tempo de sofrimento, ela pode pedir ajuda de uma equipe médica e aí vai ser praticada a eutanásia, que seria essa morte, então, que vem para aliviar o sofrimento, uma morte por compaixão, por piedade. Então, eutanásia é diferente de mistanásia. Mistanásia também é diferente da chamada distanásia. Distanásia é um outro termo discutido em bioética que fala sobre, que diz respeito sobre um prolongamento artificial da vida. Imagina uma pessoa que já está ali numa fase terminal e que é colocada naqueles aparelhos e fica ali com uma vida muito ligada aos aparelhos, né? Um ventilador, um respirador mecânico e outros aparelhos ali disponíveis em UTIs de hospitais mais avançados, consegue manter ali uma pessoa ainda viva, né? Em termos gerais, por longo tempo. Então essa seria a distanásia. Não aceitar a morte, né? Seria o prolongamento exagerado, artificial, considerado às vezes desnecessário da morte, porque prolonga esse sofrimento. Temos também a chamada ortotanásia, um outro termo muito usado na bioética para falar sobre uma morte correta, aquela morte que chega depois de um processo natural, de um processo tranquilo, seria uma morte digna, né? A ortotanásia seria aquela morte digna, aquela morte vivenciada da forma mais correta possível, ou seja, a pessoa teve acesso aos recursos médicos, hospitalares, teve acesso ao carinho da família, mas sem exagero, sem usar de meios extraordinários, desnecessários para se manter viva. E assim ela foi com dignidade até a hora da morte. Ortotanásia. Então temos aí mistanásia, eutanásia, distanásia e ortotanásia. Vamos voltar aqui ao tema nosso, morte infeliz em tempo de pandemia. O que seria a mistanásia, né? Discutindo um pouco o contexto da mistanásia. É muito comum em países como o Brasil e em outros países mais pobres, e países mais pobres do que o Brasil, isso acontece em maior número ainda, muitas pessoas morrem antes do tempo. Vou citar alguns dados aproximados aqui, sem ter a preocupação com número, mas sem fugir da verdade, né? Vamos pensar na questão geográfica. Por uma questão geográfica, a mistanásia é praticada em países como o Brasil. Vamos imaginar, se a pessoa nasce e vive na região sul do Brasil, ela pode ter uma expectativa de vida até lá pelos 80 anos ou mais, né? Como acontece aqui na nossa região de sul de Minas, é comum as pessoas chegarem até ali os 80 e poucos anos. Agora, pessoas que nasceram no mesmo ano que essas que hoje estão aqui com 80, 90 anos, pessoas que nasceram lá no Nordeste, em regiões mais pobres do Brasil, como no sertão do Piauí e algumas regiões mais pobres do estado do Maranhão, que seriam assim 2 estados que estão entre os mais pobres da nossa federação, lá a expectativa de vida não chega a tanto, né? Então, o simples fato de uma pessoa nascer naquela região mais empobrecida já traz para ela a expectativa de viver 60 e poucos anos, 64, 65. Quem chega a isso já fez sucesso, né? Ou seja, então são milhões de pessoas que morrem mais cedo por uma questão ética. O Estado não consegue oferecer para aquelas pessoas as mesmas condições de vida que pessoas nascidas no mesmo país, mas em outras regiões, têm para viver. Então, uma pessoa que morre lá no interior do Maranhão, do Piauí, com 62, 63, 64 anos, em tese, ela teve a vida
abreviada. A morte foi abreviada, antecipada. Por quê? Porque ela foi vítima da pobreza, do sofrimento, da desigualdade social. É a isto que se dá o nome de mistanásia, por questões geográficas, né? Questões geográficas. Não é questão de sorte ou azar, é questão de realidade, uma realidade desigual que leva à morte. Então, esse é um exemplo. Vamos pensar, trazer o assunto aqui para perto de nós. Uma pessoa mais empobrecida que começa a passar mal e descobre que pode ter a chamada doença ruim, ou câncer, né? Como nós conhecemos. Se a pessoa tem recursos financeiros, no dia seguinte ela já corre e vai pagar algum laboratório e fazer os exames para descobrir o que ela tem e já vai iniciar rapidamente o tratamento. Se ela for uma pessoa muito rica, ela vai fazer esse tratamento nos melhores hospitais do Brasil e com muita rapidez. Então a chance dela se curar ou ter uma qualidade de vida por um tempo prolongado é muito maior. Agora, se é uma pessoa bem pobre, o que vai acontecer com ela? Ela começa a passar mal, procura uma unidade de saúde, ainda bem que temos uma unidade de saúde à disposição da população, mas até ela conseguir uma consulta médica especializada já demora um tempo. E depois, o que acontece? Ela fica na fila, às vezes por meses, dependendo do caso, por um tempo que vai levá-la a uma condição de fragilidade maior, ou seja, ela vai perder a chance de começar o tratamento rapidamente. Enquanto ela perde a chance, ela vai ter uma chance muito maior de morrer mais cedo, né? Ou seja, do tratamento dela não dá certo. Exemplo, em tempos de pandemia, tem pessoas por aí que estão passando mal em casa, né, em muitos lugares do Brasil, e com certeza entre nós também tem pessoas passando mal em casa, mas para elas não são disponibilizados os testes, né, para ver se elas estão infectadas ou não estão infectadas. E elas vivem naquela agonia, naquela preocupação, não sabem se estão infectadas ou não e ficam ali sofrendo as consequências desta miséria social ou deste limite do nosso sistema de saúde, dos nossos recursos aplicados em saúde. De repente, ela estava infectada, mas por não saber, ela acaba infectando, às vezes, uma outra pessoa lá da família mais fragilizada e a outra pessoa acaba morrendo. Daí nós vamos falar, nossa, morreu porque Deus quis assim? Seria injusto com Deus, né? Ou morreu porque deu azar, coitada, muito fraquinha. Não é morreu porque... A verdade não é que ela morreu porque era muito fraca, ou porque Deus quis assim, ou porque deu azar, né? Ela morreu porque o Estado não esteve presente na vida de alguém lá da família dela no momento que a família precisou. Aí se dá o nome de mistanásia, ou seja, uma morte miserável antes da hora. A pessoa morreu porque ela não teve acesso aos cuidados necessários, aos recursos necessários na hora que ela precisou. Então, aqui nós vemos um exemplo de mistanásia ligada à questão do sistema de saúde. Um sistema fragilizado, um sistema incapaz de oferecer serviços de qualidade no tempo que a pessoa precisa e assim leva a pessoa à morte, né? Enfraquece a pessoa, dificulta a pessoa de continuar vivendo. Nós temos também outras formas de mistanásia. Vamos tomar um exemplo aqui de mistanásia por falta de saneamento básico de água tratada. A segunda causa de morte, a segunda maior causa de morte de crianças de 0 a 5 anos pelo mundo afora, e no Brasil também, é a diarreia. Vamos imaginar uma criança morrendo desidratada por diarreia nestes tempos de tanta riqueza, de tanta fartura neste mundo.
Mas por que as crianças morrem por diarreia? Sabemos, elas não têm, em geral, elas não têm água tratada, não têm acesso à água tratada, a família é muito pobre, vive em regiões desprovidas de um sistema de abastecimento de água, né, adequado, e aquela criança, por falta desse recurso mínimo para ter uma vida digna, ela pode entrar num quadro de diarreia, e depois vem o problema da higiene, né? Ela pode comer ali uma verdura, um legume ou alguma comida que foi feita com uma água contaminada, e ela pode também entrar num quadro de diarreia, se desidratar e sem outros recursos também vai acabar morrendo. Nossa, coitado da criança, nasceu fraquinha. Não, não nasceu fraquinha. Essa criança foi, para falar de modo mais duro, assassinada muito cedo pelo Estado, né? Por falta de estrutura. Então daí que nós percebemos a gravidade de toda a forma de corrupção do poder público, né? Que à medida em que o dinheiro é roubado, falta dinheiro para cuidar da infraestrutura, do saneamento básico que as pessoas precisam, e temos aí milhões de pessoas morrendo pelo mundo afora pela falta de água tratada, ou por ter que consumir alimentos lavados ou feitos com água contaminada, né? Eis o desafio. Nem vou falar de pessoas que vivem catando comida no lixo, né? Então, isto é mistanásia, isto é morte infeliz, morte antes da hora. E quem é o culpado disso? Não é Deus, não é que a pessoa deu azar, é que faltou ação do Estado. É por isso que alguns chamam a mistanásia de eutanásia social, né? Como se a sociedade estivesse querendo eliminar parte dos seus para que as coisas ficassem mais simples, né, para ser administrado. Mas o termo eutanásia social é muito criticado, porque eutanásia tem a ver com outra questão, como nós já falamos aqui, com a morte boa, que vai abreviar o sofrimento, Nós estamos vendo nesses dias aqui no Brasil as filas enormes perto de agências da Caixa Econômica Federal. Todo mundo que vê sabe que aquilo não está certo em tempos de pandemia, né? Olha só que situação. O Estado está oferecendo para a população um mínimo de dignidade nesse tempo de pandemia. Que bom que o Estado brasileiro consegue fazer isso, que bom que pelo menos esses R$ 600 as pessoas mais fragilizadas, mais vitimadas pela pandemia, que bom que elas têm acesso a esse recurso. Mas o mesmo Estado que ofereceu esse recurso não conseguiu oferecer condições para as pessoas terem acesso a esse dinheiro de maneira mais saudável, né? Então nós vemos aquelas filas enormes, pessoas próximas umas das outras, e nós sabemos que muitas pessoas serão contaminadas por falta de máscara, que algumas nem têm educação às vezes, ou nem percebeu a gravidade disso, né, para usar máscaras, e lá estão aquelas multidões perto das agências da Caixa. Parece ser mais interessante que o Estado oferecesse esses R$ 600, mas não permitisse filas nas portas das agências. Mas daí também vem a outra miséria do Brasil. Nem todo mundo tem recursos, né, tecnológicos para usar esses R$ 600 pelos meios eletrônicos. As pessoas precisam do dinheiro na mão para comprar alguma coisa que ela tem necessidade ali perto da casa dela e que não dá para pagar por meios eletrônicos, né? Então, olha aí, quantas pessoas vão morrer porque foram para as filas da Caixa pegar os seus R$ 600 para tentar sobreviver, em vez de achar a vida nos R$ 600, muitas vão levar a morte para dentro de casa. E é isso que veremos nos próximos dias, nos próximos meses, com certeza. Pessoas que vão morrer mais cedo, porque foram vítimas de um Estado que não consegue ainda oferecer para elas o mínimo de condições para uma vida digna. Então, seria mais um desafio aqui para discutir mistanásia em tempos de pandemia. Então, o que vemos na mistanásia
é que ela refere-se assim, à banalização da vida. Banalização da vida. Nem vou falar aqui de outras formas de mistanásia que tem a ver com erro médico, com negligência, com imperícia, com falta de ética no serviço público, né, de muitos governantes. Eu já falei da corrupção. A corrupção é uma forma de praticar a mistanásia no Brasil. Enquanto aqueles bilhões são roubados, são desviados de seus fins, né, e vão parar em contas gordas de certos agentes políticos aí do Brasil, lá em paraísos fiscais, em outros países, muitas pessoas morrem aqui por falta de comida. Vamos imaginar. Como lutar contra este processo de morte antes da hora? O município, como Pouso Alegre, como qualquer outro município, tem um primeiro desafio dentro de seus limites, né? Quantas pessoas passam fome ainda hoje entre nós? Quantas pessoas passam fome no Brasil? A fome, a pessoa que morre por falta da alimentação adequada, ela é vítima de um Estado omisso, uma omissão do Estado diante da necessidade, da miséria ali de alguém. É claro que é comum algumas pessoas falarem assim, a pobreza é porque a pessoa não tem vergonha, não quer trabalhar, levanta cedo e não toma rumo na vida, quer ficar só de boa. Todos nós sabemos que tem sim pessoas que passam necessidade por preguiça, mas a verdade seja dita, grande maioria das pessoas que passam necessidade aí estão lutando para encontrar um trabalho melhor, uma casa melhor, condições de vida melhores, mas não é simples assim. Não são todos os que saem à luta aí que endireitam a vida, né? Nós conhecemos pessoas que trabalham a vida inteira e vivem na pobreza a vida inteira. Então, uma cidade como Pouso Alegre, o desafio que é organizar a entrega de cestas básicas, né? Esse benefício que a assistência social oferece no município. Como é complicado, porque aparecem pessoas que às vezes não têm necessidade, mas que sabem brigar e vão lá brigar com o assistente social, brigar com os agentes do serviço público para tentar ganhar alguma coisa, e às vezes outras que não têm condições, o serviço às vezes fica tão cheio lá do que fazer por causa de alguns que procuram sem ter o direito, que às vezes não dá tempo de ir até aquelas pessoas que precisam. Então o desafio seria disponibilizar cestas básicas para todas as pessoas que realmente precisam, mas ter condições de chegar até essas pessoas, levar até essas pessoas as condições de dignidade. E esse é um trabalho dificílimo, né? Que os assistentes sociais, secretarias de políticas sociais ou de assistência social sofrem para levar este serviço avante. Mas o município tem também a sua parcela. O Estado tem a sua parcela quando atrasa, por exemplo, remessas de vacinas e outros recursos que precisam vir do Estado, né? Então, a população sempre sai perdendo. Então, quando eu falo de morte infeliz, eu quero falar dessa morte por questões geográficas, por questões de erro médico ou por questões de fragilidade no sistema de saúde, que as pessoas não têm acesso aos cuidados na hora que elas precisam. Quando eu falo de mistanásia, eu falo das diferenças regionais de cada país, onde uma região é muito rica e a outra é muito pobre, e é preciso fazer algo para resolver essa situação. Eu falo da banalização da vida, ou seja, milhões de pessoas estão morrendo mais cedo por aí e quase ninguém está chorando. Por quê? A interpretação fica muito ligada, Deus quis assim, coitada dessa pessoa, ela deu azar, e essa aí já nasceu mais fraquinha mesmo. E a verdade é que ela está sendo vítima de um sistema que mata, de uma política da morte, muitas vezes, né, que leva à morte. Em tempos de pandemia, às vezes uma fala ou uma atuação inadequada de um líder político pode trazer sérias consequências, né? Nós sabemos que é muito difícil encontrar solução para isso. Se tivesse solução, o mundo não estaria sofrendo assim. Mas alguma coisa sempre pode ser feita. E se
não for feito as coisas do jeito mais adequado, né? Levando em conta ali a ciência e o objetivo maior de defender a vida. E quando eu falo aqui em defender a vida, eu não estou querendo dizer que nós podemos abrir mão da economia e deixar todo mundo parado em casa sem trabalhar. Não, defender a vida supõe também manter, em termos de economia, o mínimo necessário funcionando, ou não deixar faltar comida, não deixar faltar remédio, não deixar faltar as condições de vida para as pessoas. Isso também é defender a vida. Mas eu vejo, o objetivo maior da política nesse tempo é a defesa da vida, é a maximização da vida. Por quê? Se eu estou tentando maximizar a vida, eu vou cuidar da economia na medida certa para proteger a vida, sem exageros, sem querer agir como se nada tivesse acontecendo. O mundo está enfrentando uma grave crise. Sabemos que no Brasil já foram mais de 6.000 mortos, né, vítimas. E essas pessoas, ninguém tem culpa de ter surgido esta epidemia, este vírus, mas nós podemos ser culpabilizados pelo que estamos fazendo nestes tempos de pandemia. Então, a morte infeliz é aquela morte que chegou antes da hora e que alcançou a pessoa porque ela não tinha condições de enfrentar os problemas que surgiram na vida dela. Seja uma doença que ela não pôde cuidar, não teve quem a ajudasse, não teve um Estado para auxiliá-la nesse momento, seja a fome, porque ela não tinha comida e não tinha condição de comprar, não tinha ninguém para oferecer, não existia uma política de segurança alimentar ideal, seja a morte que chega mais cedo por uma questão geográfica, porque a pessoa nasceu numa região mais pobre e o Estado não se organizou para oferecer condições de vida para as pessoas que nasceram naquele lugar, seja também por questões de erro médico ou de imperícia no campo da saúde, às vezes profissionais que são poucos, mas que existem, né? Que às vezes descuidam lá no tratamento e um erro pode levar à morte, ou seja, por falta de recursos. Hoje nós vemos muitos profissionais de saúde reclamando que às vezes no hospital não tem nem máscara, às vezes, para os profissionais trabalharem, eles têm que dar um jeito de comprar, né, em algumas situações aí pelo mundo e até pelo Brasil afora. Vocês não têm os aparelhos necessários. Aquele discurso todo que foi feito no mês passado, né? Temos que fazer uma quarentena, um distanciamento social, um isolamento social para achatar a curva, para não deixar aumentar muito rapidamente o número de pessoas infectadas. Por que foi necessário aquele discurso? Porque nós não temos condições de cuidar de muita gente. É esse o problema. Temos condições de cuidar de muita gente ao mesmo tempo. Não temos vagas na UTI, não temos vagas nos hospitais para cuidar de muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, daí vem a necessidade do isolamento social, de usar máscara, de se distanciar, mesmo quem precisa sair para trabalhar. E as pessoas vão morrer mais cedo por falta de uma vaga na UTI? Bem, não era para ter morrido, morreu porque o Estado não estava preparado. Então, olha só o drama. Em outras palavras, o Estado pode matar milhões de maneira banal. E o Estado brasileiro já matou milhões e milhões ao longo da sua história. Infelizmente, continua matando. Qual é o desafio nosso? O desafio nosso é atuar à medida das nossas forças e possibilidades, mas atuar enquanto nação também, né, para crescermos como cidadãos, como agentes de cidadania que saem à luta para tentar construir um Brasil melhor. Esta pandemia vai passar, nós sabemos, sempre passa, não sabemos quanto tempo vai durar, mas vai passar. Com remédio, com vacina, sem remédio, sem vacina, sabemos que vai passar. O problema é que não sabemos quantas pessoas vão morrer e não sabemos dizer quantas vão morrer antes da hora, não porque foram vítimas do vírus, mas foram vítimas da falta do aparelhamento do Estado para cuidar das pessoas na hora que elas mais precisaram. Então esse é um tema muito caro da bioética, né? A mistanásia.
morte de milhões. Ela não trata da morte de uma pessoa, de alguém. Ela trata da morte de milhões por questões comuns, como falta de saneamento básico, falta de estrutura hospitalar, falta de um sistema de saúde mais organizado, mais capacitado, com recursos necessários para cuidar de todo mundo na hora que as pessoas precisam. Falta de uma política mais séria, mais honesta, para que os recursos não sejam desviados, né, para as vaidades. Nós sabemos que no Brasil existem muitas vaidades alimentadas com recursos públicos e existem muitas questões que custariam pouco para o Estado resolvê-las, mas o Estado não resolve. Né? Um exemplo é moradias. Né? Quantas pessoas não têm uma moradia digna para viver? Basta ir ao Rio de Janeiro, a São Paulo, nem precisa ir tão longe, aqui em Pouso Alegre mesmo, visitar bairros mais empobrecidos e ver que muitas pessoas moram em ambientes que talvez se você ou eu fôssemos morar, nós morreríamos muito mais cedo, né? A nossa morte seria antecipada por anos, né? Por quê? Porque as pessoas moram em ambiente insalubre e nós, às vezes, como município, como estado, como nação, não temos uma política para resolver isso. E o problema não é, às vezes, de quem está governando hoje. O problema não é só de quem governou há alguns anos. O problema é de todos nós e tem que ser resolvido. Né? Não adianta nós ficarmos colocando a culpa. Precisamos nos organizar para resolver. A falta de moradia digna também mata. E mata a pessoa antes do tempo. E a isso, em ética, se dá o nome mistanásia. A pessoa foi vítima de um sistema que levou desigualdade de condições de vida para elas. Então falar de mistanásia é falar desta banalização da vida. As pessoas morrem e ninguém presta atenção porque elas estão morrendo. É falar desta vida banalizada e desta vida abreviada em nível social. Ou seja, é falar da morte de muitos antes da hora. E falar que as pessoas que morrem antes da hora, na verdade, elas já estavam mortas socialmente há um bom tempo. Então, quando uma pessoa chega a morrer de fome, na verdade, ela já estava esquecida pela sociedade faz tempo. Ela já estava morta para a sociedade fazia tempo. Quando uma pessoa tem a sua morte antecipada, tem a sua vida abreviada, porque ela não teve acesso a um exame clínico na hora que ela precisou, e assim o tumor cancerígeno lá evoluiu e depois não teve mais como resolver aquele problema, ela acabou morrendo. Na verdade, ela não morreu naquela hora. Para a sociedade, ela já tinha morrido fazia tempo. Fazia tempo que ela estava sendo deixada de lado em suas necessidades. Né? Este é o lado triste de países como o Brasil e de muitos países, talvez a totalidade dos países no mundo, que acostumaram, né? Os países acostumaram, e o Brasil acostumou mais ainda a conviver com a desigualdade. Às vezes nós vemos a miséria e o nosso coração não tem nenhuma piedade, né? E precisamos de desenvolver esse sentimento de solidariedade, de piedade. Há quem diga que a pobreza, a miséria, né? Ela não é só material. Nós temos a pobreza material, temos a pobreza moral e temos a pobreza espiritual. Pobreza material é uma realidade que pode ser vista na casa que a pessoa mora, do jeito que a pessoa vive, na comida que ela come, nas condições que ela tem para cuidar de si e dos seus. A miséria moral nós podemos ver com mais dificuldade, né? Quando pessoas que têm poder para fazer algo de bom para os outros acabam pensando só em si mesmas e esquecem de fazer aquilo que precisa ser feito. E a pobreza espiritual é a falta de projetos. Às vezes tem pessoas que não têm nem projetos ideais na vida, vivem como se fosse uma brincadeira, não estão nem aí. Aconteça o que acontecer, elas
isso que acontecer, elas estão só balançando o ombro como se não tivesse nada a ver com elas. Isso já é pobreza espiritual, nem é pobreza moral. É falta de inteligência mesmo, é falta de um humanismo mais elevado, de um espírito mais elevado, de projeto de vida e de defesa da vida. Também a respeito da mistanásia, é costume fazer uma diferenciação entre mistanásia ativa e mistanásia passiva. Mistanásia ativa, eu ainda não discuti muito aqui, tem a ver com a maldade humana. Eu discuti bastante a questão da mistanásia mais passiva. A mistanásia ativa seria assim fruto da maldade humana. Vamos pensar no Brasil, dezenas de milhares de pessoas que são assassinadas todos os anos. Ah, era a hora dela morrer, coitadinha, que pena que morreu desse jeito. Vamos pensar bem, não era a hora de morrer, alguém matou, né? Foi obra da maldade humana. Acidentes de trânsito, pessoas que bebem, que saem loucas por aí, ou que usam drogas e que saem loucas por aí dirigindo e acabam atropelando, assassinando, causando acidentes que levam à morte. É fruto da maldade humana. Então, isso é mistanásia ativa, aquelas ações que levam à morte, mas de maneira consciente, por vontade própria, uma consciência mais direta, ligada a um ato. E a mistanásia passiva tem a ver muito com a omissão, com a imperícia, com a imprudência. Omissão, esse é um problema sério da política, não é uma política omissa diante da realidade dos pobres. Precisamos de acabar com isso, né? Pessoas que têm coragem de roubar dinheiro público, que é a coisa mais complicada, que isso é uma pobreza moral sem limite e é muito ligado ao tema aqui da mistanásia, porque leva à morte. Então é isso que estamos discutindo aqui. Tem muitos pontos que poderíamos discutir, então só fechando aqui a nossa fala, a mistanásia é a morte infeliz. É aquela morte miserável antes da hora, ligada à fome, ao desemprego, ao sistema de saúde falido, como eu disse, ligado também à omissão de socorro, de auxílio na hora que a pessoa precisa, ligada ao erro médico, mas também ligada à questão das drogas, né? Nós não temos uma estrutura no Brasil para ajudar as famílias que têm lá os seus filhos perdidos no mundo das drogas, eles acabam morrendo mais cedo. Nós precisamos de pensar nisso para que o Estado não colabore para vidas abreviadas, para a morte mais cedo de muita gente. Falar de mistanásia é falar de violência, de desigualdade, falar de chacinas, falar da falta de infraestrutura, como água tratada, como ambiente salubre no trabalho, como habitações dignas para as pessoas. É falar de problemas geográficos, né? É falar da morte condicionada por problemas geográficos, por problemas econômicos e por fatores políticos também. Então, eis o desafio. Você e eu não podemos banalizar a vida. Precisamos de ter o olhar voltado para a realidade dos miseráveis, para a realidade daquelas pessoas que estão esperando por muito tempo numa fila para fazer um exame de saúde, para conseguir uma vaga de cirurgia. Temos que ter o olhar atento e o coração atento para sentir a dor de quem não tem comida direito para se alimentar, as famílias que passam fome, às vezes muito perto de nós. Precisamos de ter o olhar atento para pessoas que às vezes têm até a luz ou a água lá da sua casa cortada por falta do mínimo de recurso para sobreviver. É sobre isso que precisamos de falar nos dias de hoje. Falar daqueles milhões de pessoas que morrem todos os dias, vítimas de um Estado omisso, de um Estado que não se organiza para cuidar de quem mais precisa. Tem um pensador que dizia o seguinte,
Kierkegaard, um filósofo, né? Terminar aqui citando alguns filósofos. Kierkegaard dizia: só aos homens foi dada a consciência da morte, e tal fato está na raiz da angústia básica do ser humano. Só você e eu, seres humanos, temos consciência da morte. Um outro pensador que conheceu bem o pensamento de Kierkegaard, chamado Martin Heidegger, o Heidegger vai dizer que nós descobrimos num determinado momento que nós somos para a morte, vivemos para a morte. E às vezes por causa disso alguns se dão ao luxo de brincar: morrer nós vamos morrer mesmo, para que preocupar com isso? Morrer nós vamos morrer. Mas assim como eu espero, tenho certeza que você também espera, nós queremos viver dignamente e ter uma morte digna, uma morte humana, uma morte digna de uma vida digna, né? Ou seja, a angústia e a certeza da morte não deve levar-nos ao relaxamento, a pensar que é assim mesmo, sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Não, precisamos de lutar para que o Brasil não deixe as pessoas morrerem antes da hora, seja por falta de alimento, seja por falta de água tratada, seja por falta de dinheiro para pagar suas contas, para comprar remédio, seja por falta de um exame médico, seja por falta de uma vaga no hospital para fazer uma cirurgia, seja por falta dos recursos mínimos para sobreviver lá na velhice. Esse é o tema. Morte infeliz em tempos de pandemia. Mistanásia e a bioética em ação, tentando nos ajudar a refletir sobre questões ligadas à vida e à morte. Muito obrigado pela sua presença. Um abraço.